Quem diria? Machado de Assis virou caçador de monstros. Marcelo Alves da Silva é roteirista e escritor, mas também professor da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro. Ele é autor da HQ Machado de Assis, Caçador de Monstros, que é o motivo da nossa conversa de hoje. Como surgiu a ideia de trazer Machado de Assis para histórias em quadrinhos e com essa linguagem de mangá? De início eu pensei em trazer criar um entretenimento que fosse a cara da nossa cultura, né? Então me pareceu que seria interessante pegar um autor bastante conhecido, Machado de Assis, e transformar ele num personagem, mas aí veio um desafio que eu achei interessante, colocar ele ao lado dos personagens literários dele, né? Como fosse uma espécie de Sherlock Holmes, que aí poderia abrir para uma variedade de aventuras, né? E o quadrinho, eu adoro quadrinhos, né? Então achei que essa parecia uma linguagem interessante. E como dos anos 2000 para cá, assim, o mangá é que invadiu as bancas e lojas, e é onde você tem uma geração toda crescendo, me pareceu interessante trazer a experiência do mangá na construção da narrativa dessa história, né? Basicamente, tentar popularizar o escritor, mas dentro de um contexto de aventuras. Como esse material vem sendo utilizado e pode ser utilizado em sala de aula com essa geração que está começando a entrar em contato com a obra de Machado de Assis? O quadrinho tem essa ideia maravilhosa de trabalhar como se fosse um cinema desenhado e falado, né? Então, a possibilidade de trabalhar com ação, né? com lutas, que é uma história de aventura, né? Isso para um público mais jovem. A gente teve uma experiência no ano passado que foi bem interessante sobre isso, né? Os alunos leram o Machado de Assis, né? Alunos de 11 e 12 anos, não conheciam nada de Machado de Assis, mas resolveram pesquisar, Wikipédia, outros lugares, para saber quem era Machado de Assis, se era uma pessoa de verdade, né? Um público jovem adulto, de 25 a 34 anos, que também compra o livro, ele se interessa mais pela curiosidade em saber como é que o Machado de Assis, o escritor, está inserido no contexto, porque aí você tem a mistura da vida dele com a obra dele, com os personagens principais literários. Então, existe uma curiosidade desse leitor nessa faixa, né? E também por buscar um tipo de literatura que tem a ver com a cultura do país. De que forma você trabalha esse tipo de literatura dentro da sala de aula e que educação você acredita? Eu acredito numa educação que seja bastante contextualizada no torno da vida do aluno e que o professor possa fazer uma ponte entre essa cultura escrita e literária, né? E ajudar na troca de experiências com o aluno, né? Seja ele sexto ano, ensino médio, né? E para que ele possa tomar ciência maior do tesouro que ele tem, que é a nossa cultura brasileira, né? Eu fiquei sabendo que essa história não termina aqui. Tem o primeiro livro, né, o Machado de Assis, Caçador de Monstros, e vem uma segunda edição, um segundo livro. O que acontece no primeiro e o que a gente pode esperar do segundo livro? Nesse primeiro livro, eu abordo um pouco a questão da escravidão, das origens do Machado de Assis, e tento apresentar ele um pouco, o Machado de Assis jornalista. No segundo, a ideia é mostrar um pouco o Machado de Assis poeta e o contexto da ciência, do discurso da ciência, né, que está muito presente no livro Alienista, né, e que tem a ver com o personagem do Médico Monstro, que eu achei que seria interessante, por causa do contexto histórico da relação do Brasil, que era muito forte com a Inglaterra. Valeu. Obrigado.